Oi, gente! Mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre identidade. Vai ser um vídeo um pouquinho diferente, tá? Vai ser um bate-papo mesmo. Quero dividir com vocês algumas experiências e, enfim. Se vocês gostarem, deixa pra mim o like, se inscreve aqui e me segue lá no Instagram também, que é Raíssa Bragança. Então, chega de conversa fiada e vamos pro vídeo. Se você entrou nesse vídeo por acaso, caiu aqui de paraquedas, não me conhece, meu nome é Raíssa, eu tenho 22 anos, moro em Ipatinga, Minas Gerais, e sou da Igreja do Evangelho Quadrangular. E a minha história começa lá atrás, quando meus pais ainda namoravam, e o Senhor resolveu me mandar. Eu vim assim, meio de intrusa, sabe? Nos planos deles, no caso, não era o plano deles, mas acredito que era o plano do Senhor, né? Estou aqui. Depois veio Larissa e Thaís, enfim. E foi quando eu estava bebezinha, acredito, pequenininha, que eles, né, se converteram, meu pai se converteu, enfim. E começaram a ir pra igreja. E eu comecei a ir pra igreja desde pequenininha com eles, né? Com a minha avó, enfim. Então, é muito claro assim na minha mente a minha infância na igreja. Quando eu tinha uns 12, um pouco menos, 10, 11, 12 anos, eu era muito envolvida. Eu lembro que eu sentia a presença, eu orava, eu lembro de ministrar. Enfim, então minha infância foi assim. E daí, né, a adolescência, que é o perigo. Na minha adolescência, quando eu tava com uns 13, não, uns 14, 15 anos, eu sempre fui à igreja, tá? Eu continuei indo, mas o meu coração já não tava mais em Deus. Eu ia pra igreja, eu ouvia, eu cantava. Enfim, aquele ambiente ali pra mim era normal, né? Eu ia, mas eu já não tinha presença, eu já não tinha aquele fogo que ardia, sabe? Eu não tinha um relacionamento mesmo com o pai. Eu ia por ir, porque meus pais iam, de certa forma me obrigavam, mas eu já não estava mais ali porque eu queria. Meu coração não estava ali. Eu estava ali de corpo, mas meu coração, minha mente estava em outro lugar, porque infelizmente na adolescência ela traz muitos conflitos e muitas bandejas também. Eu lembro de querer muito assim sair para shows mundanos, né, de seculares, festas de amiga, não sei o quê, e aí começa aquela coisinha, enfim. E aí foi quando eu me distanciei do Senhor. Estava somente de corpo, mas meu coração não estava ali. Eu estava muito focada em coisas do mundo, muito focada assim em músicas, enfim, tudo que nessa fase da adolescência parece que é tudo muito nossa. E aí foi isso que aconteceu. Então eu fiquei um tempo, acredito que mais ou menos um ano, é, não, peraí, 14, 15, com uns 16 anos. E aí foi quando, né, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu fui realmente, aquilo foi me atraindo de volta. Importante falar também que mesmo nessa fase que eu estava mais desviada, estava mais assim, rebelde, digamos assim, eu sempre orei. Sempre. Eu lembro muito claramente, assim, quando eu ia dormir, que era o momento que eu mais orava, assim, né, que eu me concentrava mesmo. A minha oração, eu sentia assim, que no momento que eu estava orando, eu sentia claramente que Deus estava me ouvindo. Não sei explicar pra vocês, tá? É uma coisa realmente surreal de eu realmente sentir. Foi realmente um processo, assim, eu lembro lentamente, assim. Cada dia eu me chegava mais. E eu até falo, tem uma frase de uma música que eu gosto muito que fala: Você me atraiu com cordas de amor. E é exatamente isso que eu sentia na época, sabe? Eu senti realmente o Senhor me atraindo de volta. E foi, assim, um processo sem. Como que eu vou dizer? Sem. Assim, nada me forçava, sabe? Era uma coisa muito íntima entre eu e o Senhor. Voltei e tal, estava firme. Voltei pro Ministério de Dança, que eu sempre fui, sempre gostei. Enfim. E daí, quando eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos, eu tava quase fazendo 18, eu comecei um relacionamento com uma pessoa também da igreja. E, enfim, comecei esse namoro. E tudo com a aprovação dos meus pais, né, da minha família, enfim. E logo de início, assim, teve alguns sinais, né, de que aquela pessoa não era quem realmente ela parecia ser, mas é aquela coisa, quando a gente tá apaixonado, a gente infelizmente ignora os sinais, né? Passou esse tempo, né, eu fiquei namorando acho que um ano, quase um ano, faltando um pouco pra completar um ano, e foi quando, né, houve o término, e foi um término muito doloroso pra mim, da forma que aconteceu, né? Eu não vou expor aqui o que houve,
mas a forma como tudo aconteceu, como o término aconteceu, me machucou muito, eu saí muito ferida, e foi a partir desse término que eu acredito que o Senhor usou essa fase, essa etapa, para realmente moldar em mim um caráter de Cristo, o caráter que Ele queria para mim. Então aquele foi um momento realmente para eu me enxergar. Na verdade, o que eu tenho forte assim no meu coração é que o Senhor me deu aquilo que eu já tinha. Na verdade, eu já tinha tudo aquilo dentro de mim, eu só não sabia. Então o Senhor só me fez enxergar tudo aquilo que Ele já tinha depositado em mim e que faltava eu externar para o mundo. Então foi a partir daí que tudo mudou, sabe? Todas as minhas inseguranças, todos os meus medos, todas as minhas incertezas, todas as coisas, aquilo que me magoava, aquilo que me deixava para baixo. Eu lembro que eu tinha uma autoestima muito baixa, eu tinha uma perspectiva de vida muito assim, sabe? Eu não tinha perspectiva de vida, na verdade. Eu não sonhava grande. O meu sonho era o quê? Eu queria casar e ter filho. Eu não sonhava em ser alguém que eu pudesse me orgulhar. Eu não sonhava em ter um emprego. Eu não sonhava em ter, sabe, em estudar, em trabalhar, em nada disso. Então, a partir dali, tudo mudou. Né? A partir daquele período ali, eu terminei em finalzinho de 2015. Em 2016, eu já fui atrás de um curso que eu queria fazer. Eu fui atrás da aula de balé que eu queria fazer, de me especializar naquilo, né? Porque eu realmente queria trabalhar com aquilo. E coisas que, se eu continuasse aquele namoro, eu não iria jamais. Primeiro, porque eu estava acomodada. E segundo, porque não era uma pessoa que me incentivava. Pelo contrário, era uma pessoa que me colocava pra baixo, que não me fazia eu me sentir capaz daquilo que eu realmente sou capaz. E foi isso que o Senhor me fez. Comigo foi um processo que o próprio Deus falou pra mim: olha, minha filha, vamos tá acordando, né? Vamos olhar pra frente, olhar pra você. E o que eu tenho pra você é muito mais. Como eu falei, eu fui estudar, fui fazer coisas que me agradavam, fui trabalhar, fui realmente conhecer mais a mim e saber o que eu queria. Foi a partir daquele momento que eu senti assim, que aquilo surgiu como um sonho tão forte, que queimava tanto no meu coração, e eu entendi que, sabe, que eu podia ir atrás daquilo e que eu não precisava de apoio de ninguém a não ser do Senhor. E o Senhor, se o Senhor estava me apoiando naquilo, se o Senhor falava que eu era capaz, que eu podia sonhar, que eu podia ir atrás desses sonhos, né? Eu não precisava de mais ninguém falar nada comigo. Então, eu comecei a estudar, eu fui a fundo do que eu queria, eu fui fazer cursos, e por mais que, criticada às vezes, porque sonho é uma coisa muito complicada, porque o sonho é seu, não é de ninguém. Então, ninguém vai tratar aquilo como algo importante. E, enfim, o que eu quero te dizer é que o Senhor tem muito mais pra você do que você imagina. E eu não tô falando de bens materiais ou bens emocionais, nada disso. Tô falando que o Senhor, Ele é tudo que você precisa. E quando você realmente olha pra Ele, mantém os seus olhos fixados nele e deixa Ele te mostrar quem você é e quem você pode ser, quem você deve ser, tudo muda. O meu problema da época, que eu não entendia, é porque eu não sabia quem eu era. Eu não fazia noção de quem eu era, de quem eu deveria ser. E foi a partir desse período difícil, desse período complicado, que eu fui me ver com os olhos que o Senhor me via, né? Me ver quem eu era, quem eu poderia ser, quem o Senhor estava me transformando e por que Ele estava fazendo isso, sabe? Qual era o meu propósito, o que Ele queria de mim nesse momento, nesse período. Enfim, foi um processo longo, acredito que ele durou mais de um ano, esse processo de eu entender o que o Senhor queria, de eu entender quem eu era, do Senhor ir realmente me transformando pouquinho a pouquinho na pessoa que Ele queria que eu fosse. Mas eu digo pra vocês, foi o momento mais difícil, mas um momento assim, mais maravilhoso do Senhor comigo. O momento em que eu mais me senti sendo trabalhada pelo Senhor. O momento em que eu mais realmente me vi sendo guiada, sabe? E foi a partir dali, a partir de toda essa transformação, de todo esse cuidado, toda essa cura, que o Senhor me fez entender o que eu sou, quem eu vim para ser e qual é a minha missão nesse mundo, né? O que eu devo fazer. E uma delas é vir contar pra vocês o meu testemunho, contar pra vocês a minha história, um pouquinho, da minha história, uma beiradinha assim, mas que me transformou no que eu sou hoje. E eu só vim contar isso pra vocês porque eu acredito que o Senhor tem algo pra fazer na sua vida. Da mesma forma que Ele tinha algo pra fazer na minha,
Da mesma forma que ele tinha sonhos para restaurar, sonhos para fazer viver, né? Coisas que ele devia transformar e identidade que ele queria marcar em mim, a identidade de Cristo em mim, eu acredito que ele também tem para fazer na sua. Se você está passando por uma dificuldade, aproveite esse momento para se enxergar, para olhar para você, para olhar para o Senhor e não se proste, sabe? Esse momento de dor, de cura, pode ser um grande momento do Senhor trabalhar em você. Então eu me agarrei naquilo, eu lembro que eu chorava quando, né, sentia dor, quando doía, quando sangrava, eu chorava sim. Mas eu não abaixei a minha cabeça. Eu chorava, mas logo em seguida eu levantava a cabeça, eu ia pra luta. Eu fui com toda a força que eu tinha, assim, em busca dos meus sonhos. Eu quis vir dividir com vocês isso porque eu acredito que muitas pessoas se sintam assim. Acredito que a maioria das pessoas, né, tem uma visão distorcida de si mesmo. E é isso que eu vim te encorajar a fazer, sabe? Se enxergar da forma que Deus te enxerga. Então é isso, gente. Eu realmente abri meu coração, dividi com vocês coisas que, né, estavam aqui guardadas e que jamais dividi assim com pessoas, né? Foram poucas as pessoas com quem eu dividi realmente. Então eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que eu tenha te ajudado em algo, que eu tenha te abençoado, né? Abençoado a sua vida de alguma forma. E, enfim, para finalizar, eu só queria dizer que você tem um pai e esse pai te ama e ele quer que você se enxergue da forma que ele te enxerga. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.